Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Uma oportunidade ímpar de estarmos unidos, ouvindo a palavra, meditando e rezando com essa palavra. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que essa palavra possa tocar-nos, nós consigamos ouvir a voz de Deus e aplicá-la na nossa vida. Que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar o seu texto bíblico, a sua Bíblia, lembrando que a tradução que eu estou usando é da CNBB, a Bíblia da CNBB. Às vezes tem um termo diferente, mas o sentido é o mesmo. Pega também o seu caderno para anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Estamos estudando a carta aos Efésios, Efésios capítulo 1, vamos estudar os versículos de 15 a 23. Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23. Vamos ler o texto e meditá-lo? Por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que vos dê o espírito da sabedoria e da revelação, para que conheçais de verdade, que Ele ilumine os olhos do vosso coração, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Esta força Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, fortaleza, senhorio ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Na sequência desse capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo nos revelar como nós devemos viver tudo isso que ele está falando aos Efésios. Ele fala a mim e a você hoje. E eu e você precisamos perceber isso. Nós precisamos do espírito da sabedoria e da revelação para o conhecimento da verdade. E o que nós temos visto nos tempos atuais? Pessoas que estão com falta do espírito da sabedoria e da revelação. Porque estão se apartando da verdade, estão apostatando da fé, estão aceitando o espírito do erro, o espírito da mentira, da enganação. E aqui está revelado na palavra exatamente isso, que o Pai glorioso em Jesus Cristo vos deu o espírito da sabedoria e da revelação para que o conheçais de verdade. E Ele é a própria verdade, Ele é a verdade absoluta. Nós precisamos conhecer a Cristo de verdade e a doutrina que Ele veio trazer. Quando nós conhecemos a Cristo de verdade e assumimos a verdade de Cristo, nenhum espírito de enganação tem força sobre nós. E aí, Paulo vai dizer da iluminação, o batismo era reconhecido nos tempos passados como sacramento da iluminação. Então, ele vai dizer que ele ilumine os olhos do vosso coração. E aí o coração está relacionado aos pensamentos, à vontade e aos desejos. E é exatamente isso que lá no Deuteronômio a gente vai entender em relação ao coração, que é essa sede de todas as coisas, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos. Paulo está nos chamando a subir o nível
a entrar num outro patamar de entendimento, de experiência com Cristo, com Deus, com a herança, com a glória, com a verdade, de uma experiência profunda com o nosso Senhor. Essa é a herança dos santos, já aqui, estabelecida por essa graça da iluminação, que o santo batismo que nos insere em Cristo e que nos faz participantes da vida no Espírito, nos dá como graça. E essa grandeza do poder de Deus, esse vigor da força poderosa de Deus em cada um de nós, em favor de nós que cremos. Se você crê em Cristo, você tem disponível o vigor da sua força poderosa, o poder que Ele exerce em favor de cada um de nós, em seu favor. Então permaneça crendo, permaneça na fé da igreja, permaneça na fé bíblica, na fé da tradição, e você vai experimentar uma força poderosa, o poder que Ele exerce na vida daqueles que creem. Os que vão se apartando da fé vão experimentando a fraqueza, vão se subjugando a vícios, a pecados, a destruição que o próprio maligno quer fazer. Então permaneçamos na fé. E aí ele vai continuar falando da força. Esta força Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando dos mortos. Então ele nos dá uma imagem do poder, da força, a ressurreição de Cristo, fazendo-o sentar-se à direita nos céus. A dignidade, a autoridade, o poder de governo que Cristo recebe ao sentar-se à direita. Sentar-se à direita diz exatamente disso, desse senhorio, acima de todo principado, potestade, fortaleza, senhorio ou qualquer título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Jesus está acima. E aí a igreja, a doutrina da igreja vai nos falar de 9 coros de 3 hierarquias, não é? São 3 as hierarquias, são 3 as hierarquias. A primeira hierarquia, a mais elevada, é a hierarquia dos serafins, dos querubins e dos tronos. Depois a segunda hierarquia é das dominações, potestades e virtudes. E a terceira hierarquia angelical são dos principados, arcanjos e dos anjos. Então, Jesus está acima de toda hierarquia. Ele está acima de tudo, no céu e na terra. Do inferno não preciso dizer, né? Mas ele está acima de tudo. Fortaleza, senhorio, qualquer outro título que se possa nomear. Não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo dos seus pés e constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica todas as coisas. Ele tem tudo debaixo dos seus pés, ele tem toda a autoridade. Sinceramente, para que a gente vai querer buscar no mundo, nas coisas transitórias, aquilo que nós temos em Cristo? Aquilo que nós temos em Cristo. Porque a gente vai querer subjugar-nos a homens poderosos se nós temos Jesus Cristo, que tem tudo debaixo dos seus pés? Para que a gente vai querer colocar a confiança na riqueza, no poder desse mundo, se ele é transitório e vil, se a gente tem a visão dada pelo apóstolo de que Jesus está acima de todas as coisas? E ele exerce um poder na vida daqueles que creem. E ele, a partir da igreja, como cabeça da igreja, que é o corpo dele, na plenitude, ele planifica todas as coisas. Então, dentro da igreja, que Cristo governa, porque ele é a cabeça da igreja, nós experimentamos tudo aquilo que nos coloca em plenitude, tudo que planifica todas as realidades, aquilo que planifica a nossa vida. Por isso, a grande sacada que nós precisamos ter é permanecer em Cristo e permanecer na igreja. Porque é na igreja que ele governa, é na igreja que ele exerce o poder, é na igreja que está o poder de perdoar os pecados, é na igreja que nós podemos comer da carne e beber do sangue de nosso Senhor na Eucaristia, é na igreja que nós temos uma tradição de oração, de força espiritual, é na igreja que nós nos reconhecemos e recebemos tudo isso que Cristo veio nos trazer. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem que nós precisamos colher hoje para o nosso estudo bíblico: Jesus Cristo quer exercer na minha vida todo
poder, toda força espiritual. Porém, para que isso aconteça verdadeiramente, eu preciso crer de todo o meu coração nele e na ação dele na igreja. Por isso, devo permanecer em Cristo na igreja. Creio que você tem entendido o raciocínio, porque o poder de Cristo no mundo é exercido através da igreja, onde ele reencabeça todas as coisas, onde ele governa, onde o poder dele está manifestado e onde ele vai nos plenificando em todas as realidades. Vamos buscar isso, permanecer na igreja, buscar acreditar cada dia mais na palavra, na doutrina da igreja, na tradição da igreja. E a partir de então, mergulhados na fé em Cristo, professada na igreja, não desvinculada, desvincular-nos nos expõe aos ataques do demônio, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, então permaneça na igreja. Se você se afastou, volta para a comunhão, busca a confissão, volta a participar da Eucaristia, volta a viver a vida eclesial e você vai experimentar que ele planifica todas as coisas e vai planificar a sua vida. Vamos rezar? Jesus, obrigado pela igreja, a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, com a sua sede em Roma. Obrigado por tudo que o Senhor edificou nesses 2 milênios de existência da igreja. Igreja essa que o Senhor mesmo declarou ali aos apóstolos a partir da profissão de fé de Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos permanecer na fé no Senhor, mas também na fé edificada na igreja, para assim vivermos, Senhor Deus, o que o Senhor tem para nós de plenitude, de experiência concreta de uma vida nova que se estabelece na vida da igreja. O Senhor quis sim uma igreja. Se existem pessoas falando que o Senhor não quis igreja, são hereges, são apóstatas, e nós nunca daremos ouvidos a esses que se apartaram de Ti e da verdadeira doutrina edificada nesses 2 milênios. Nós queremos permanecer fiéis e experimentar todo o poder que o Senhor quer comunicar aos que creem e toda a força que o Senhor quer dar àqueles que creem para chegar até o último dia perseverando e receber a coroa da glória. Obrigado porque o Senhor escolheu a mim e aos meus irmãos para ouvir essa palavra e experimentá-la. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Permanecer em Cristo, permanecer na igreja, experimentar a plenitude daquilo que Cristo quer realizar em nós. É esse o convite que o Senhor nos faz no estudo bíblico de hoje. Se você saiu da comunhão, se você está em pecado mortal, se você não estava mais participando efetivamente da vida da igreja, volta. Se você está, permaneça, continue crendo ainda mais, continue firmado ainda mais na fé e você verá a plenitude de Deus agindo na sua vida e você experimentará a força e o poder de Deus que acompanha aqueles que creem. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.